bom dia ou boa tarde, a depender do horário que vocês estão vendo isso. Então, gente, a gente tem que dar continuidade às nossas aulas. E aí a gente está procurando alguns meios, né, para driblar essa situação que a gente está passando. E a gente não pode parar, né? Então, esse aqui foi o modo que eu achei mais interessante pra gente. E aí, pronto, ó, vocês podem acompanhar essa aula na verdade, pelo módulo, a partir da página 340. Então vocês podem aí pegar o módulo na página 340 e acompanhar a aula tranquilamente. Vamos dar uma revisada aqui rapidinho. Falando muito breve sobre a Terra no universo. Esses são assuntos que a gente já tocou, sabe? Então vai ser só uma pincelada aqui. Falando sobre a Terra no universo. A Terra está localizada no sistema solar, como a gente sabe. Além de outro planeta onde vivemos, o sistema solar é composto pelo Sol e vários outros corpos celestes. Vocês lembram quantos planetas tem o sistema solar hoje? 8, não é isso? Porque Plutão não é mais planeta. Enfim, o sistema solar, por sua vez, pertence a uma galáxia que a gente chama de Via Láctea, constituída de aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Olha, a Terra, como a gente sabe, é o terceiro planeta após o Sol, somente depois de Mercúrio e Vênus, e aí vem a Terra. Teoria heliocêntrica. Pronto. Durante muito tempo, acreditou-se que a Terra fosse o centro do universo, estando os demais planetas ao seu redor. Isso era o que se acreditava antigamente. Porém, no século XVI, o cientista polonês Nicolau Copérnico apresentou a teoria heliocêntrica. Então, o que seria essa teoria? Segundo o heliocentrismo, o Sol agora não gira ao redor da Terra, como se acreditava anteriormente. É nosso planeta que gira ao redor do Sol. Então, a partir disso, formou-se uma nova ideia que tem até os dias de hoje, que é o que a gente acredita e o que realmente é, que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra, como era acreditado antigamente, certo? Então pronto, vamos lá. Então, gente, a origem da Terra. No decorrer da história da humanidade, diferentes povos desenvolveram várias teorias científicas sobre a origem da Terra. Com base na evolução do conhecimento, as teorias mais aceitas afirmam que a origem do nosso planeta aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, vamos seguir aqui algumas fases importantes no processo de evolução do nosso planeta. Então aí, ó, essas imagens tem todas no módulo na página 342 e 343. Então vocês podem ir acompanhando aí que a gente vai passar por cada etapa e vocês podem ir acompanhando aí pelo módulo, certo? Vamos falar primeiro dessa aqui. A primeira. No início, a Terra era semelhante a uma grande bola composta de minerais fundidos e incandescentes. Próximo à superfície, esse material pastoso e quente se resfriou lentamente e se solidificou, dando origem a grandes placas rochosas que formaram a crosta terrestre. O processo de formação da crosta liberou uma grande quantidade de gases e vapores de água, que mais tarde originaram a atmosfera inicial da Terra. Então esse foi o primeiro passo. O segundo, os vapores de água formaram nuvens espessas que, ao se condensarem, provocaram chuvas volumosas. Na crosta, a água acumulada nas porções mais baixas do relevo originou os primeiros oceanos do planeta há cerca de 3,3 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos, como as bactérias, começaram a surgir aí após a criação dos oceanos. Terceiro passo. Por volta de 550 milhões de anos atrás,
Outros seres vivos, como estrelas do mar e trilobitas, já podiam ser encontrados nos oceanos, mas foi somente há cerca de 500 milhões de anos que alguns seres vivos passaram a se desenvolver fora da água. Então a gente já tinha micro-organismos e tal antes, e a partir daí já começaram a outras formas de vidas. Terceiro passo, quarto na verdade, perdão. Espera aí, só um minuto, viu? O quarto, na verdade, é esse aqui, esse que eu estou mostrando aí. Há cerca de 400 milhões de anos evoluíram algumas espécies de plantas, como as samambaias, e de animais como as baratas, aranhas e os escorpiões. Nessa época surgiram também os primeiros peixes vertebrados. Mais tarde, há 350 milhões de anos, a superfície terrestre já era coberta por densas florestas. Nesse ambiente surgiram os anfíbios, que posteriormente se desenvolveram e se tornaram sapos e rãs. E agora a gente volta para essa primeira imagem aqui, certo? E aí, depois disso, há aproximadamente 230 milhões de anos, surgiram as primeiras plantas coníferas. E cerca de 200 milhões de anos atrás, várias espécies de plantas e grandes répteis, conhecidos por dinossauros, habitaram os continentes da Terra. Então, gente, foi aí que surgiram os dinossauros, quase no finalzinho já. Há cerca de 70 milhões de anos ocorreu a extinção dos dinossauros. Nessa época, a superfície terrestre passou a ser povoada pelos mamíferos gigantes, como baleias, cavalos e mamutes. Então aí a Terra foi devastada e aí já foram extintos os dinossauros, e aí já vem uma nova etapa, que é essa última, que perdura até os dias de hoje. De acordo com vários indícios, há cerca de 4 milhões e 1 milhão de anos atrás surgiram os primeiros ancestrais do ser humano. A partir desse período, o clima do planeta passou por várias épocas de muito frio e muitas áreas ficaram cobertas de gelo. Somente há aproximadamente 11 mil anos atrás, tais geleiras voltaram às proporções atuais em suas respectivas zonas polares. Então, ó, um modelo aí bem didático, só para resumir o que a gente acabou de falar. Tudo isso aí, ó. Desde quando a Terra era só uma imensa bola de lava, e depois foi se solidificando, começando a criar os primeiros micro-organismos, e aí os animais foram desenvolvendo, até, enfim, apareceram os dinossauros. Depois surgiu a era glacial, que já vieram novas formas de vida, e aí, enfim, depois o ser humano, e por último o planeta, que é o que a gente conhece hoje, que é habitado por todos nós, não é isso? Então, só um modelozinho didático para vocês compreenderem direitinho, certo? Então, pessoal, existem dois tempos, digamos assim, na Terra. Existe, primeiro, o tempo geológico. O tempo geológico é o tempo da Terra, é o tempo do planeta, entenderam? A Terra passou por centenas de milhões de anos para adquirir as formas e as principais características que apresenta atualmente. Essas formas e as principais características que apresentam atualmente, essa configuração só foi possível em razão das muitas transformações provocadas por fenômenos naturais, como terremotos e vulcões, que deixaram marcas na superfície de nosso planeta e que podem ser vistas atualmente. Então, gente, o tempo em que foi construída a história da Terra e no qual ocorreram os eventos naturais ao longo da sua formação se refere ao que? Ao tempo geológico. Então, o tempo geológico, a gente está se referindo ao tempo do planeta, o planeta em si, como ele veio se formando até o que a gente conhece atualmente, certo? Então, novamente, o tempo em que foi construída a história da Terra, ou seja, do nosso planeta,
e no qual ocorreram os eventos naturais ao longo de sua formação se refere ao tempo geológico. Então, gente, ó, na página 344 tem um esquema aí do tempo geológico da Terra. É diferente desse aqui, porém só a estrutura mesmo, sabe? Tá tudo a mesma coisa. Então vocês podem observar aí, ó, vocês dão uma lida, dá uma olhadinha aí, pausa o vídeo, dá uma pausada e aí dá uma lida. Lembrando que vocês leem ele de baixo para cima, entenderam? A gente começa do pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico, as eras, enfim, os períodos, os tempos, de baixo para cima. Dá uma lida aí tranquila, tentem entender isso aí, certo? Podem pausar o vídeo, dá uma lida e depois volta para cá. Então, agora a gente já parte para o outro tempo, que é o tempo que? Tempo histórico. Tempo histórico é o tempo da humanidade, enquanto o tempo geológico a gente está falando do tempo da Terra, da formação, da estrutura terrestre. Aqui a gente está falando do tempo da humanidade, que foi muito e muito e muito tempo depois. Então, muitas e muitas mudanças foram ocasionadas por fenômenos naturais no decorrer do tempo geológico, até que a Terra adquirisse características bem parecidas com as que possui atualmente. Surgiram os primeiros seres humanos, que, por meio do seu trabalho, foram ocasionando gradativamente mudanças cada vez mais significativas na paisagem terrestre. Então, pessoal, só para simplificar, com o surgimento dos primeiros seres humanos, teve início a história da humanidade, também conhecida como tempo histórico. Então, é assim, ó. O tempo geológico para o tempo histórico é muito diferente. O tempo geológico já começa lá com as primeiras formações, quando a Terra era apenas uma grande bola de lava, sabe? Era só, enfim, não tinha nem formado as rochas ainda. E o tempo geológico, e o tempo histórico é muito, mas muito, muito tempo depois. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se o tempo da Terra, por exemplo, os 4,5 bilhões de anos que a Terra tem, pensa nesse tempo como se fosse um ano só, um ano da gente, entendeu? Pensa que esses 4,5 bilhões de anos fosse apenas um ano. Nesse um ano, da gente pensando dessa forma, o ser humano só veio aparecer na Terra no minuto final ou seja, o ser humano só veio aparecer às 11h59 do dia 31 de dezembro, entendeu? Como a nossa chegada aqui, digamos assim, é bem curtinha. Vamos lá. Então, ó, acompanhem no livro alguns dos principais acontecimentos ocorridos no tempo histórico, ou seja, no tempo da humanidade, que foram alguns desses, né? Porque foram inúmeros, porém alguns dos principais que a gente pode citar aqui. Deem uma olhadinha no livro aí. Primeiro, a chegada dos portugueses às terras que atualmente formam o Brasil em 1500. Então, enfim, essas são datas históricas, né, que muda completamente a história da gente e a forma que a gente vive. Do lado, uma das principais formas de escrita criada pelos sumérios, antigos povos da Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C. E aí já vem a criação da escrita, enfim, são coisas que mudam completamente a forma que a gente está aqui na Terra, entendeu? Como ser humano. Seres humanos aprendem a produzir o fogo por volta de 250.000
antes de Cristo. Então, antes de Jesus Cristo nascer, há 250 mil anos, foi quando o ser humano aprendeu a produzir o fogo, entendeu? E aí isso mudou drasticamente a forma de como o ser humano vive na superfície terrestre. E mais recentemente, em 1969, chegada do primeiro astronauta à Lua, que é aí mais um nível tecnológico e tal, que, enfim, que muda essa nossa percepção. Vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou mostrar um videozinho. Cadê? Vou voltar aqui. Vou mostrar um videozinho, vocês deem uma olhada, viu? Só para dar uma simplificada assim, só para a gente ver de modo geral como surgiu isso tudo e tal. E é bastante didático e enfim, dê uma olhadinha e depois a gente volta aqui. Nosso planeta nasceu de uma nuvem de poeira cósmica e começou a se consolidar há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Daquele momento até a formação das rochas mais antigas, passou-se 1 bilhão de anos. Você vai ver agora como foi esse primeiro período. O planeta era muito maior do que a Terra atual, pois era formado principalmente por gases, em especial o hidrogênio e o hélio. Os demais elementos da composição gasosa certamente estavam em proporções semelhantes às de todo o universo. Aos poucos, por contração e acréscimo de matéria interestelar, a massa da Terra foi crescendo e o protoplaneta criou ao seu redor um potente campo de gravidade. A contração e o calor gerados pela radioatividade faziam a temperatura alcançar 2.000 ou 3.000 graus Celsius e, por causa disso, a maior parte do hidrogênio e do hélio perderam-se no espaço cósmico. Com o início do resfriamento da camada externa do planeta, formou-se uma atmosfera primitiva composta pelo que restou do hidrogênio e do hélio, além da amônia, metano e pequenas quantidades de oxigênio e carbono que começaram a formar algumas moléculas. O oxigênio ajudou a formar a água e os silicatos. O hidrogênio também contribuiu para formar a água. O nitrogênio integrou os nitratos metálicos e o carbono continuou presente no metano e no gás carbônico. O resfriamento da crosta terrestre prosseguiu. Porém, o intemperismo fez com que grandes quantidades de vapor de água viessem do interior do planeta durante as erupções vulcânicas. E, devido às radiações solares, parte dessa água era decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser mais leve, escapava da atmosfera. O oxigênio, que ficava retido, reagia com o resíduo de amônia, formando nitrogênio livre e água. Os nitratos metálicos também se decompunham e também formavam nitrogênio livre. O resíduo do metano, por sua vez, reagia com o oxigênio, formando dióxido de carbono ou gás carbônico e mais água. Foi assim que o nitrogênio e o oxigênio foram tomando conta da atmosfera até ocupar 99% da atual composição.
que também inclui gás carbônico, gases residuais e vapor de água. A água, na sua forma líquida, começou a ganhar volume e passou a ser aprisionada nas grandes depressões do planeta, agora já resfriadas, formando os oceanos que criam seu conteúdo salino vindo do interior da Terra pelas erupções vulcânicas e vindo da superfície com erosão provocada pelas chuvas. Estava formada a maior parte da camada de água que existe em torno do planeta e que se chama hidrosfera. A quantidade de água foi aumentando e se acomodando em oceanos cada vez mais profundos, a temperatura se estabilizou, a atmosfera ficou mais transparente e a Terra já estava preparada para o próximo estágio que você vai conhecer seguindo em viagem pelo mundo do conhecimento. Pronto, pessoal, deu pra gente ter uma ideia, né, direitinho, de como foi essa formação e tal. E aí, então, agora eu quero o que de vocês? Bora botar a mão na massa. Então, ó, peguem o módulo aí, por favor. Pegar não, que vocês já estão com ele, né? Páginas 348, 349 e 350 do módulo. Fazer essa atividade, responder tudo direitinho aí, certo? Qualquer dúvida, pode me chamar no grupo aí do WhatsApp, que eu vou estar disponível para vocês a qualquer momento, certo? Então, é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar comigo, certo? Vai desculpando qualquer coisa aí, viu, gente? Porque isso aqui eu não estou acostumado com esse esquema aqui todo, então vai desculpando qualquer errinho aí e tal, enfim. Sou novato aqui, viu? Nessa vida. Então, é isso, gente. Valeu. Bons estudos aí. E é isso. Qualquer coisa eu tô por aqui, viu? Valeu, brigadão. Até breve, viu? Tomara que logo a gente esteja junto de novo. Tchau, tchau.